Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. E com alegria que estamos juntos. No domingo passado, nós não tivemos a continuação da nossa revista em razão do carnaval e em razão de muitas igrejas estarem com seus acampamentos, seus retiros. Ficamos sabendo que foi muito bom a maioria das programações. E louvado seja o nome do Senhor. No próximo domingo, então, dia 5 de março, nós retornamos com a nossa querida revista da Escola Bíblica Dominical. Bem, na última lição nós vimos por que os reformadores gritaram solos Christus, né? Em razão de todo o contexto horrível da teologia escolástica, do fato da igreja ter sido, infelizmente, atingida com o pensamento grego, né? O pensamento filosófico grego, e aí alguém teve que gritar: olha, não queremos nada, mais nada, absolutamente nada, que não o Senhor Jesus Cristo. E aí gritaram solos Cristo. E nessas próximas lições que nós teremos, a lição número 8, 9, 10 e 11, nós vamos trabalhar com 4 das maiores razões, não são as únicas razões, com 4 das maiores razões pelas quais nós rechaçamos, como protestantes, qualquer influência de qualquer outro que não Jesus Cristo, né? Nós vamos trabalhar com 4 grandes motivos pelos quais nós não acreditamos no Papa, nós não acreditamos em Maria, nós não acreditamos nos santos, e esses 4 grandes motivos nos trazem a noção absoluta e tranquila que o único que acreditamos pia e totalmente é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. E no próximo domingo nós vamos trabalhar com o seguinte tema: solos Christus. Ele é a revelação definitiva e última. Ele é a revelação definitiva e última. Então, qual vai ser a grande finalidade de você, meu amado irmão em Cristo, que vai ministrar no próximo domingo? Você vai ser o instrumento que nós temos da parte de Deus em sua igreja, para que o querido aluno chegue à seguinte conclusão: de que o homem não tem capacidade de sozinho conhecer alguma coisa sobre Deus, e em razão desta absoluta incapacidade de sozinho conhecer alguma coisa sobre Deus, necessário é que Deus venha ao homem. Tu me compreendes? É necessário que Deus se manifeste ao homem, que Deus fale ao homem e que Deus traga, então, tudo o que sobre ele é necessário para o nosso conhecimento, e a esse fenômeno de Deus vir ao homem e se manifestar a ele e falar a ele sobre si mesmo, sobre Deus, nós damos o nome em teologia de revelação. Revelação. Então, em que consiste a revelação? A revelação nada mais é do que um ato de extremo amor de Deus de se manifestar a nós para nos fazer compreender, entender, discernir as grandes verdades espirituais.
E para que isso fique de forma bem concretizada no seu aluno, na introdução nós já colocamos aqui uma passagem de um dos livros mais bem escritos em matéria de teologia. Quem puder adquirir, ele está aqui na página 61, do professor Williams, né? Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, da editora Vida. E o professor Williams, ele, num pensamento muito bem escrito, ele coloca assim, acompanhe comigo por gentileza. Vamos lá? Todo conhecimento de Deus vem por meio da revelação. Então, não adianta. Ou Deus desce e fala conosco, ou nenhum conhecimento é possível. O conhecimento de Deus é conhecimento revelado. É Ele quem o dá. Ele transpõe a lacuna e desvenda o que deseja. Deus é a fonte de conhecimento acerca dele mesmo, seus métodos, sua verdade. Só por Deus é possível conhecer Deus. O conhecimento de Deus é realmente um mistério desvendado pela revelação. E aí eu preciso que você volte um pouquinho lá em Mateus 11, 27, que foi um dos versículos finais da revista passada, e que diz assim: todas as coisas me foram entregues pelo Pai, e ninguém conhece o Pai plenamente senão o Filho, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem quiser revelar. Então olha que interessante, é possível o homem, por sua própria condição de homem, conhecer as grandes verdades sobre Deus? Não. Porque em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, diz: ora, está na página 59, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem a tudo, enquanto por ele ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então eu preciso que você, ao explicar para o seu aluno que é impossível ao homem conhecer alguma coisa sobre Deus, porque o homem natural não consegue discernir as coisas naturais, você retorne, por gentileza, esse texto da página 59 de 1 Coríntios, capítulo 2. E aí, obviamente, ou Deus se manifesta a nós, ou nós não temos condições de conhecer absolutamente nada sobre ele. E daí, porque os reformadores gritaram solos Christus, porque o único que conhece completamente Deus, e foi mandado por Deus o Pai para nos fazer conhecer tudo sobre ele, foi Cristo. Então é por isso que nós recusamos qualquer coisa que venha de Allan Kardec. É por isso que nós recusamos qualquer coisa que venha de Buda. É por isso que nós recusamos qualquer coisa que venha de papas. Porque o único que conhece verdadeiramente tudo sobre Deus é um só, seu Filho Jesus Cristo. E o que ele queria que nós conhecêssemos sobre ele, ele deixou registrado na palavra de Deus. Por isso que nós não aceitamos nenhum outro livro. É solos Christus e sola Escritura. Só Cristo e só a Escritura. Essa é a sua introdução. Essa é a sua introdução. Aí, depois que você fez essa introdução, você vai olhar para o seu aluno e vai dizer: entretanto, a revelação de Deus, ela sempre foi progressiva. Ela é uma revelação progressiva. Deus não manifestou tudo aquilo que ele queria que a humanidade conhecesse sobre ele de uma única vez. Não. Foi de forma progressiva. E aí você entra na segunda parte da revista.
na segunda parte desta lição, que começa também na página 61. E aí você vai explicar, em primeiro lugar, a questão da revelação geral, né? Depois você vai passar para a questão da revelação especial, e esta começa por intermédio dos profetas e alcança o seu auge com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, olha que interessante, raciocine comigo. Olha que interessante, raciocine comigo. Como é que Deus fez para manifestar suas vontades e suas verdades para toda a humanidade? Bem, primeiro, ele nos trouxe uma revelação absolutamente genérica, lastreada em que, meu amado irmão? Lastreada em sua criação. Em sua criação. Então, quando no Salmo 19, versículo 1, que colocamos aqui na página 61, diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos, e é muito fácil compreender que quando a humanidade olha para os céus, quando a humanidade entende toda a criação e a grandiosidade da mesma, é muito fácil verificar que por trás de tanta perfeição há um autor e há um criador. Então, através do sol, da lua, das estrelas, do firmamento, dos pássaros, dos grandes animais, dos pequenos animais, não tem como ficar desconectado da noção de que há um ser superior a todos esses e criador de absolutamente tudo e de todos. E este ser deve ser reverenciado, deve ser adorado, deve ser dignificado. Portanto, a primeira revelação que Deus fez à humanidade se deu por intermédio, obviamente, da criação. Da criação. Na página 61, nós colocamos isso de forma bem direta quando colocamos no ponto revelação geral. Veja, Deus nunca desejou ser desconhecido pelo homem. Ao contrário, sempre se revelou para que pudéssemos ter com ele um relacionamento profundo e maravilhoso. Primeiro, ele nos fez compreender algo sobre si através das coisas criadas e, obviamente, vendo as coisas criadas, nós pudéssemos chegar ao conhecimento dos atributos de Deus. E aí, de novo, eu me utilizo do professor Williams e eu peço que você leia esse ponto também, porque é muito importante. Olha o que diz. O quadro é de fato variado, pois seja o menor átomo, seja a mais vasta galáxia, a mais diminuta forma de vida, a mais desenvolvida, alguma revelação de Deus há no meio de suas obras. E em termos de bênção da terra, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando a chuva, dando os céus, colheitas, sustento, fartura. Assim, Deus dá algum testemunho de si mesmo na provisão contínua para sustento e cuidado da humanidade, o universo como um todo, o macrocosmos, tanto em sua estrutura quanto o funcionamento, é um canal de autodesvendamento de Deus. Desvendamento de Deus. Agora, óbvio, Deus não deixou a humanidade somente com uma revelação geral sobre si. Ele começou a levantar homens, e por intermédio desses homens, a quem chamamos profetas, ele começa a fazer revelações especiais sobre si. Então veja que após existir a revelação geral, Deus chama homens absolutamente específicos para
transmitir uma revelação que nós chamamos na página 62 de revelação especial. Especial. E como é que isso é feito? Bem, Deus revela-se a um povo específico. Deus escolhe um homem chamado Abraão e diz que por intermédio desse homem chamado Abraão, ele abençoaria todos os moradores da face da terra. E através desse homem, ele constitui um povo separado de todos os outros povos, e dentro deste povo ele começa a levantar homens específicos para manifestar sua vontade e manifestar seus desejos, e através de revelações específicas para esse povo, Deus aguardava que, com o brilhar desta civilização e deste povo, toda a humanidade para este povo olhasse e conhecesse exatamente aquilo que Deus tinha manifesto por intermédio deste povo. Então, o projeto era absolutamente esse. E aí Deus, como diz Hebreus capítulo 1:1, ele fala aos antepassados por intermédio dos seus profetas. E estes profetas começam a registrar por escrito absolutamente tudo que Deus tinha manifesto para que o povo dele não se esquecesse. E daí surge a revelação especial contida em todo o Velho Testamento. Agora, qual era a expectativa, com certeza, do Senhor Deus? A expectativa era que, à medida em que ele fosse se revelando para esse povo, no meio das nações, brilhasse de tal forma que as nações pudessem ser atraídas para perto deste povo, e com o contato e a atração que esse povo exerceria, as outras nações teriam com certeza o difundir desta ideia e dessas ideias sobre Deus através dessa revelação especial. Isso também eu fiz questão de frisar, tirando do livro do professor Rodman Williams, e está na página 62, quando na parte direita, no primeiro parágrafo, diz assim, lá na parte direita: a revelação especial é, antes de tudo, particular. Deus revela a si mesmo para um povo específico, povo que forma a história bíblica, que foram os judeus. E esse é o propósito de Deus em revelar-se de um modo específico aos filhos de Abraão. Que eles sejam um canal de bênção para todos os outros. Por meio deles, os povos de todas as partes conhecerão Deus. Esta era a grande finalidade. Este povo alcançou essa grande finalidade não da forma como se esperava, né? Se esperava que esse povo, à medida que fosse conhecendo a voz de Deus, brilhasse de tal forma que as outras nações fossem atraídas. Mas, infelizmente, Israel peca e peca muito. Israel perde seu território, Israel é espalhado por todas as nações, e aonde eles chegavam, eles pelo menos levavam a lei do Senhor, levavam o Torá, levavam os profetas, e pelo menos as outras nações aonde eles iam chegando, iam tendo contato com o que era até o momento a palavra de Deus, que era o Velho Testamento, e o conhecimento de Deus acaba assim atingindo a todos os povos, mesmo que de forma imperfeita, e não como deles se esperava.
E aí chegou o momento em que Deus resolveu parar com as revelações especiais e enviar seu Filho, Jesus Cristo, porque conforme o texto que nós estudamos, ninguém conhece perfeitamente o Pai, senão o Filho, e só vai conhecer ao Pai quem o Filho revelar. Então Deus olha e diz: meu filho, tu és o único ser que conhece tudo sobre mim e a humanidade tem que me conhecer. E aí ele envia Jesus Cristo. Ele envia Jesus Cristo com um propósito específico de salvação da humanidade, sim, de salvação. Mas a humanidade poderia ser salva sem conhecer a Deus e o Deus que a estava salvando? De maneira alguma. Então, sim, Cristo veio para morrer numa cruz e perdoar todos os meus pecados. Sim, ele veio para morrer numa cruz e perdoar meus pecados. Mas, acima de tudo, Cristo veio para revelar Deus à humanidade e o amor de Deus por todas as pessoas que existiam e que existem até hoje. Então, quando Cristo veio, Cristo se tornou a última revelação, a grande maior revelação, a específica revelação e a revelação absolutamente final. Isso está muito claro em Hebreus capítulo 1 e 2, que colocamos aqui na página 62, e que também é o nosso texto áureo, né? Texto áureo. Havendo Deus antigamente falado aos profetas, né, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos fala por Jesus Cristo. Então, há um falar especial de Deus agora, que é por Cristo, e em Cristo se encerra todo o falar de Deus. Daí o grande problema entre os católicos e nós. Porque os católicos acreditam que Deus continua a falar. Deus não fala exclusivamente por sua palavra. Deus continua a falar pelo magistério da igreja, que é o conjunto de conhecimentos que a igreja produziu durante esses 2000 anos de existência, e que Deus continua a falar por intermédio do Papa, através de suas manifestações, como eles chamam, ex cátedra. E nesse ponto nós somos absolutamente radicais. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o que Deus tinha que falar, ele falou em Cristo. Ele falou por intermédio dos profetas e falou por intermédio dos apóstolos. E acabou. No Apocalipse, quando Cristo fala pela última vez, ele diz: ninguém acrescenta mais nada e ninguém retira mais nada. E acabou, nós somos radicais nisso. Solos Cristos e sola Escritura. Nada de tradição da igreja, nada de ensino milenar da igreja e nada de ensino papal e encíclicas papais, mas de maneira alguma. Então, quando Deus escolhe Cristo, Deus sabia o que estava fazendo. Primeiro por quê? Vamos juntos. Vá para a página 63. Quando você pega a página 63, você vê que então Deus agora deixa de fazer revelações indiretas e faz revelações diretas. Não é mais Deus falando por intermédio de profetas, mas agora é Deus falando por intermédio de Deus, porque Cristo é Deus. E ninguém conhece mais o Pai senão o próprio Filho. A Bíblia diz em João 1:1, no princípio era o verbo, a palavra, aquele que contém todo o conhecimento sobre Deus. Por isso que Cristo é o Logos de Deus, é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus resolveu agora falar de forma direta, Deus resolveu falar de forma direta à humanidade. Por isso enviou Cristo, e Cristo, como era Deus e não somente homem, era Deus, tinha que ser homem para poder falar e o homem entender. E tinha que ser Deus porque ele é a expressão exata de Deus, ele é o verbo de Deus. Deus agora fala diretamente ao homem.
Daí a revelação agora ser direta. Por isso que ela é definitiva. Porque é Deus diretamente falando ao homem. Segundo lugar, é uma revelação absolutamente plena. Plena. Cristo não nos deixou de revelar tudo aquilo que nós tínhamos que saber. Bote isso na cabeça. Cristo falou absolutamente tudo que nós tínhamos que saber. É plena, é absoluta, é integral, não faltou nada. Ah, mas pastor, tem alguns assuntos que eu queria saber e Cristo não falou. Preste atenção, a revelação não é absoluta, é plena. Se eu estou falando que a revelação é plena, é porque Cristo falou tudo aquilo que nós precisávamos saber. As coisas que não nos foram reveladas, elas os serão reveladas no momento em que nós suportarmos tais revelações. Você acha que você pode conversar com seu filho sobre todos os assuntos quando ele tem 4 anos de idade? Você já imaginou se você ensinar para o seu filho tudo que existe quando ele tiver 7 anos? Você assusta a criança, você mata a criança. É um conhecimento tão grande que ela vai ficar tonta. Eu quero que você entenda que um dia nós teremos corpos espirituais, viveremos em uma dimensão absolutamente acima dessa, e aí tudo, absolutamente tudo, nos será revelado. Mas a revelação de Cristo é plena. Como assim é plena? Tudo que o homem precisava ouvir, pode ficar tranquilo, Cristo é Deus. Cristo sabia o que estava falando, Cristo tinha a dimensão exata do que estava manifestando. Tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi, e tudo está absolutamente registrado. O controle de Cristo sobre todas as coisas é tão grande que ele não somente falou tudo que tinha que falar, mas ele avisou: o Espírito Santo vai vos lembrar. E à medida que os apóstolos eram lembrados, eram inspirados pelo Espírito para escrever. Então não se preocupe, em sua Bíblia está exatamente tudo aquilo que Deus queria que você soubesse. Pode ficar tranquilo. Assim, solos Cristo e ninguém mais. E Cristo é a revelação final. Lembre-se, ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o autor e ele é o consumador da fé. Então, o que Cristo manifestou a nós não nos dá o direito de acrescer nada. Absolutamente nada. Por isso que nós não confiamos nas revelações ex-cátedras dos papas. É por isso que nós não confiamos no magistério da igreja, o que eles acrescentaram, porque nada pode ser acrescentado à palavra de Deus. Nada pode ser acrescentado à palavra de Deus. Eles, para se defenderem, eles dizem que tudo que o Papa fala ex-cátedra e que tudo que a igreja, através dos concílios, determinou, não há nada de novo, tudo está na Escritura, nada foi criado. Então tá bom, então me mostre na Escritura que Maria foi beatificada por Cristo, foi assunto aos céus, ela foi levada aos céus e ela se tornou intercessora, meu amigo. Não há na Bíblia. Vocês acrescentam. E vocês serão chamados por Deus à prestação de contas. Eles sabem disso. Eles sabem absolutamente disso. Muito do que eles falam e vivem, meu Deus do céu, não está na palavra de Deus. E eles estão aumentando. Por isso que é solos Cristos. Por uma razão simples. Porque a revelação que Jesus Cristo deu a nós foi a revelação final. Eu não posso acrescentar nada, porque quem acrescenta terá problemas absolutamente sérios. Então eu tenho que crer que é solos Cristos, que Cristo é a revelação última e final, que Hebreus, quando Paulo escreveu aos irmãos em Hebreus, ele não estava brincando.
Ele não estava brincando. Ele sabia o que estava falando e que em Cristo existe a revelação última e final. E acabou. E acabou. E aí vem, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então em Cristo nós temos a revelação plena sobre Deus. Em Cristo nós temos a revelação definitiva e final. Então eu não posso me render a absolutamente ninguém, senão meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí porque os reformadores, vendo a deformidade em que a igreja se tornou por ter abandonado esta noção de que Cristo é a revelação última e final, por ter infelizmente acreditado que novas revelações poderiam vir depois por intermédio da igreja e por intermédio do Papa, e a Bíblia não era a revelação final, eles gritaram de forma absoluta e forte: solos Christus, sola Escritura. Solus Christus e sola Escritura. E aí depois que você, por gentileza, ensinar tudo isso, aí você leia a conclusão. Eu te peço por gentileza, a conclusão que está na página 64. Ela tem que ser lida. Ela tem que ser lida. Por gentileza, leia com seu aluno a conclusão. Leia 1, 2, 3 vezes, quantas vezes precisar, leia a conclusão. E aí encerre a lição, glorificando a Deus, porque que segurança Deus traz a nós, né, irmãos? Não deixando que qualquer um possa falar sobre Ele. Dizendo, olha, qualquer um que quer falar sobre mim alguma coisa, que fale em conformidade com o que meu filho trouxe. E o registro do que meu filho trouxe está nas Escrituras. Então ninguém brinque com solos Cristos, porque é o único que poderia falar algo sobre mim, assim diz Deus, e com sola Escritura, porque nela está registrada tudo e absolutamente tudo que eu, Deus, permitir que sobre mim existisse para o conhecimento sobre minha pessoa. Então, irmãos, isso é segurança para a gente. Aquilo que está em conformidade com o que Cristo ensinou. Com o que Cristo ensinou. Eu vivo. Ou seja, se você parar e pensar, o centro de tudo é Cristo. Eu tenho que interpretar o apóstolo Paulo à luz do que Cristo ensinou, o apóstolo Pedro à luz do que Cristo ensinou, o apóstolo Tiago à luz do que Cristo ensinou. Eu tenho que olhar para o Velho Testamento e interpretar à luz de Cristo. Cristo é o centro da interpretação. Centro. Toda vez que aparentemente uma parte da palavra de Deus estiver em contradição com o que Cristo disse, interprete essa parte à luz do que Cristo diz, porque Cristo é o centro, absolutamente o centro. Então, eu louvo a Deus, porque Deus nos ama tanto, que não nos deixou perdidos em nossos conceitos e nossas vãs maneiras de raciocinar. Ele manda seu Filho e ele diz: este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A Ele ouvi, a Ele ouvi. Então, solos Cristos. Não me venha com a piada e com a mentira das encíclicas papais. Não me venha com a piada e a mentira da tradição da igreja e do magistério da igreja. Não. Solos Cristos. Que tudo esteja aos pés dele. Grande aula, boa aula. Que Deus te abençoe. Amém? Que Deus te abençoe.